Tá certo, gente. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar. Bom, meu nome é Yara Ponce, sou psicóloga, para quem não me conhece. Opa, elogios é muito bom, hein, Valéria? Obrigada. E hoje é um dia muito especial, é uma live muito especial, eu tô muito feliz, eu agradeço a presença de todos vocês. A sensação é muito interessante, porque parece que você tá fazendo uma festa e que você abriu o portão da sua casa e você tá lá esperando as pessoas entrarem, sabe? Ai, quem será que vem? Quem será que vai chegar? E a gente fica super feliz quando a gente vê vocês entrando, né? Porque assim, é um universo, né? Esse universo online e tal, das pessoas entrando na casa da gente e a gente parece que entrando também, então muito bom, muito legal. E então, por que que hoje é um dia muito especial, tá? Hoje é o nosso, eu vou chamar de programa 00, é o programa inaugural, é a nossa pedra filosofal. É filosofal? Não, não é uma pedra filosofal. Como é que chama quando o pessoal vai fazer uma construção? É que eu já tô com a filosofia na cabeça. A pedra fundamental, é isso? Né? Que o pessoal vai fazer uma obra lá, uma construção e põe a pedra lá. A pedra filosofal foi ótima. Então, assim, eu vou chamar de programa 00, né? Então, hoje vocês estão participando do programa 00, que é a Pedra Angular. Obrigado, Sarinha. Fundação. E eu sei que é uma pedra que a gente põe lá e fala, daqui vai começar um negócio, é isso aí. Então, é um projeto, esse projeto é muito antigo. Lá nos anos 2000, início dos anos 2000, ele era um projeto que era para ter ido para o rádio, né? Tinha não, existe essa rádio ainda. Eu fui convidada para ir para a Rádio Mundial, né? Acho que essa eu esqueci de contar para você, Célia. Se você tá aí, eu esqueci de contar para você. Se você tá aí, não, você tá aí. Então, não deu certo, não foi legal a proposta, engavetei, né? Aí tá fazendo, quando começou essa história de podcast, o Conta Pra Gente era um projeto de podcast e também não rolou. Mas agora, com as lives, a gente pensou, por que não, né? Por que não a gente fazer o Conta Pra Gente nas nossas lives? Então, hoje é o primeiro Conta Pra Gente, né? De uma série, de muitos, né? Se tudo der certo aí, a gente acredita que vai dar uma série de vários Conta Pra Gente. E por que Conta Pra Gente? Porque eu vou querer sempre abordar temas, né? De interesse de todo mundo, né? Temas importantes, falar de uma forma diferente, de uma forma, até o tema de hoje, né, era falando de ansiedade como nunca se falou antes. Vocês vão entender no decorrer aqui da apresentação, da live, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu nunca vi um psicólogo falar, pode até ser, mas eu nunca vi, pode ser que alguém já falou dessa forma, mas eu nunca vi. Olá, Mônica, boa noite. Então, o que acontece? Então, nós estamos dando esse pontapé inicial, nós estamos chutando essa pedra aí, chutando não, né? Nós vamos dar o pontapé inicial no primeiro Conta Pra Gente. Então, eu estou muito feliz, porque é um projeto muito antigo, veja bem, é lá dos anos 2000, do início dos anos 2000, então tem pelo menos 20 anos aí que isso está querendo nascer, né? Então, como que vai ser? Então, vão ser temas, como eu acabei de falar, eu vou convidar especialistas para vir falar com a gente. A gente vai fazer, algumas vezes, a gente pode fazer por dinâmicas, exercícios mesmo, né? Eu convidar vocês para fazer um exercício aqui com a gente. E sempre deixando uma informação, né, que de fato vá ajudar as pessoas. Que as pessoas possam se instrumentalizar com aquilo Valéria, foi 20 anos, com aquilo que a gente está passando de informação.
Porque uma pessoa bem informada, ela se beneficia muito, né, da informação. Porque quando você não está bem informado, às vezes você está vivendo a problemática e você começa a bater cabeça, e vocês vão, no decorrer do programa, vocês vão entender essa coisa de bater cabeça e bater para cá, bater para lá, e querer uma solução e não ter uma solução. Mas por quê? Porque você está pouco instrumentalizado, você não tem. E de fato era um sonho meu, era uma vontade, né, de fazer isso, instrumentalizar as pessoas. Tá? Então a gente pensou, né, em falar, até tô aqui com os números aqui todo meio, né? Então a gente pensou em falar hoje sobre ansiedade. Eu achei que nada melhor, né, pra gente começar como falar em ansiedade. E para falar em ansiedade, eu resolvi trazer uns números aqui para vocês, né? Eu resolvi trazer números, umas coisas bastante informativa mesmo. Mas antes de passar esses números, eu fiz uma enquete esses dias, eu não sei se vocês viram, perguntando: você realmente sabe o que é ansiedade? E aí as pessoas, foi um jogo apertadíssimo ali, deu 55% das pessoas dizendo que não sabiam e 45% das pessoas dizendo que sim, que sabiam, né? O que era... Elane, mal do século. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso aí, Elane. Daqui a pouquinho, ser muito bem lembrado, né? Então, é assim, as pessoas responderam que sim. E aí eu convidei as pessoas, né, mesmo essas que diziam que sabiam que era ansiedade, para estar aqui com a gente, tá? Porque sempre tem algo a mais, sempre tem uma forma da gente informar, né? Sempre tem alguma coisinha. Então, assim, a pessoa pode pensar: eu sei, eu sou ansioso, eu sou apressado, eu faço tudo rápido, tá? Então eu sei o que é ansiedade. Então, a ansiedade, ela é muito além disso. Então, eu queria começar falando, em primeiro lugar, que a ansiedade é um sentimento, tá? A ansiedade é um mecanismo positivo, é um mecanismo importantíssimo, né? Se não fosse pela ansiedade, né, nós não evoluiríamos, nós ficaríamos prostrados, parados, né, porque o que ela faz? O que a ansiedade faz? A ansiedade, ela nos prepara fisiologicamente, ela prepara o nosso corpo, né, para duas coisas, de duas uma. Ou ela prepara você para uma batalha, ou ela prepara você para uma fuga. Então ela te alerta sobre perigos, né? Ela vai falar assim, ó, ali tem um perigo, e ali nós vamos ter que lutar com ele, ou nós vamos ter que fugir, você vai escolher o que você vai fazer. Tanto para um quanto para outro, o nosso corpo, fisiologicamente, ele é todinho preparado, tá? Eu costumo falar que são as inas, né? Todas as químicas cerebrais que são adrenalina, então principalmente adrenalina, né? A adrenalina, ela vem cortisol, adrenalina, tudo isso prepara o nosso corpo para brigar ou para correr, né? Então, ou você começa com batimentos cardíacos mais acelerados, para você poder distribuir o sangue de melhor forma pelo seu corpo todo, para você poder ter mais agilidade para correr, né? Os pelos da gente, que hoje em dia, a gente não, mas lá no tempo das cavernas, quando a gente era peludão, os pelos levantavam para tipo um disfarce, para os outros bichos acharem que a gente era maior e assustar e tal, né? Era um disfarce. E então, que acontece? Esse mecanismo é importantíssimo. Nós não teríamos chegado aqui nessa evolução onde estamos hoje não fosse a ansiedade. Então, não tem essa da gente falar, ai, credo, a ansiedade e tal. Não. O problema, desculpem, é que a gente aciona esse botão, né, da ansiedade, a gente aciona ele de que forma, né? Então, assim, quando é que eu
vou acionar o botão da minha ansiedade. Então, assim, quando eu posso ter um perigo, perigo real, um perigo real tá aqui na minha frente, e eu, opa, né? Eu vou. O Gustavo tá até escrevendo aqui o nome da reação, né? Dos pelos levantados. Reação galvânica, é isso? Gustavo, se eu li errado, que nem o óculos me permite ler aqui, é pequeno demais para mim, tá? Eu não sabia o nome dessa reação. Enfim, né? Então, algumas coisas acionam esse mecanismo. Então, uma memória, uma lembrança de um perigo de uma coisa que eu já vivi, né? É isso mesmo, Gustavo. Então, assim, uma memória de uma coisa que eu já vivi pode me acionar esse mecanismo, um perigo real, né? Um perigo imaginário, um perigo futuro, né? Que aí a gente chama de preocupação, a gente pode chamar de preocupação, né? Então, tudo isso faz com que esse mecanismo, todo esse mecanismo que mexe com o nosso fisiológico inteiro, que tudo isso seja acionado, né? Então, ou nós vamos correr ou nós vamos lutar. Então tá, tô dizendo que é uma coisa boa. O fato de ser uma coisa boa não significa que é uma coisa agradável. Vamos lembrar, né? Quem teve na live lá das emoções, né? Viu bastante isso comigo, que uma emoção, as emoções são apenas emoções. Não tem emoção negativa e emoção positiva. O que tem é emoção mais agradável e emoções menos agradáveis. Então, a mesma coisa, a ansiedade, ela não é uma coisa muito agradável. E a ansiedade, ela vem também para as coisas boas, né? Se ela prepara a gente para a luta, às vezes é para a luta de uma coisa boa e não só para uma coisa ruim, certo? Então, sei lá, por exemplo, hoje, a live que eu tinha que preparar, né? Então, eu tava correndo, super feliz, né? Porque, imagina, um projeto de 20 anos. Então, assim, correndo e escrevendo e buscando informação, as informações mais atualizadas para poder passar para vocês. Aí vem o coração que bate e tal. Então, isso daí é a ansiedade também, quando você faz uma festa, né? Amanhã vai ter uma festa, minha festa de aniversário. Quem será que vem? Quem será que não vem? Né? É a ansiedade que tá batendo. Então, assim, a ansiedade eu diria que ela é neutra, né? Eu que vou, depende ali de que tipo de luta que eu tenho ali, né? Para travar com, com essa ansiedade ali, né? Então, entendido isso, eu acho, né? Eu acho que, então, assim, uma das coisas que a gente precisa parar um pouquinho, né? É de achar que é uma coisa ruim, que eu não posso ter. Não, é que nem veneno. Sabe veneno? A diferença é a dose, né? Então, na ansiedade não é nem a dose, mas a frequência com que esse mecanismo é acionado, né? Então, pois bem, lá quando a gente era lá do tempo das cavernas, eu falo do tempo das cavernas, né? Tem os não deveria falar desta forma, mas vamos falar. Quando a gente vivia lá nas cavernas, os perigos eram muitos. Então, assim, a gente vivia muitos perigos. Então, sei lá, a gente tinha que sair para caçar. Então, o perigo de morrer ali era muito grande. A gente não tinha alimentação. Disponível, né? Então, assim, o risco de morrer de fome era grande. A noite era um perigo absurdo, né? Os nossos medos do escuro vêm ainda dessa época, né? Então, o medo da noite era um negócio muito perigoso. Então, as pessoas, elas viviam em grupos, elas viviam em grupinhos, né? E isso depois do fogo, eu tô falando depois do advento do fogo, né? Então, um acendia o fogo, né? Todos ali acendiam o fogo, e um era encarregado de ficar cuidando, alimentando do fogo a noite toda,
para que os outros pudessem dormir. Aquele fogo não podia apagar de jeito nenhum. Então, assim, era muito medo, né? Então, o pessoal tinha que confiar nesse cara que estava ali. Aí, na outra noite, era o outro que vinha que ele ia dormir. Então, assim, havia um revezamento. Então, era muito perigo, né? Só que eles corriam esses perigos, veja bem, então era de noite, né? Então, ligava lá o botãozinho da ansiedade. Aí, quando o sol saía, tá tudo bem, ninguém morreu, desligava. Nenhum bicho comeu lá, não aconteceu nada, desligava. Aí tinha comida, beleza, vamos comer. Aí, dali uns dias, acabava a comida. Aí começava de novo. E agora? Perigo, perigo. Precisa caçar, perigo, perigo. E aí ia caçar. Ligava o botãozinho da ansiedade e pá, ia caçar, né? E voltava. Sei lá, a caça dava, sei lá, para 5 dias. Então, eram 5 dias que baixava. Né? Ficava perigoso de noite, mas baixava de novo. Então, assim, tinha a hora certa para ligar e desligar, ligar e desligar. Pois bem, no nosso corpo, no nosso sistema, né, no humano, acabei de falar dos pelos, né? A gente não tem mais pelo, ó. Não tem mais pelo. Quem tem, os homens que tem, é pouco, né? Dentes, os nossos dentes se modificaram, não são mais os mesmos dentes que eram antigamente, né? Então, o nosso sistema, né, nosso sistema esquelético, músculo esquelético, tudo, os nossos órgãos, tudo evoluiu no ser humano, nosso cérebro, tudo evoluiu. Menos o quê? Vamos ver quem acerta aí, né? O que será que não evoluiu? O sistema de ansiedade, digamos assim. Esse não evoluiu. Esse ficou igual. Né? Ele funciona exatamente igual lá no tempo das cavernas, né? Então, assim, caramba, né? Então a gente tem que lidar com isso ainda hoje, com esse sistemão, que é um sistema todo integrado, todo interligado, é lindo. Se a gente vai fazer, que não é nossa intenção aqui, mas se você vai fazer uma aula sobre isso mesmo, nossa, é um sistema que não foi feito para dar errado, é um negócio espetacular, é um show, é um show. Aí vocês podem me perguntar assim, ok, Yara, então assim, então o ser humano evoluiu, né? Os perigos diminuíram, né? Porque hoje a gente tem comida suficiente, a gente tem luz elétrica, né? E o ser humano danado continua usando essa ansiedade aí de uma forma, né? Pela lógica, deveria ter diminuído. Concordam? Né? Mas o que aconteceu? Subiu. Subiu e muito, muito, né? Então eu queria, agora é o momento que eu queria passar uns dados para vocês, né? Vou até pegar minha folhinha aqui, uma folhinha onde eu anotei alguns dados. Meu cachorro resolveu latir, desculpem. Né? É sensacional meu cachorro, as coisas acontecem assim, no ao vivo essas coisas acontecem. Então assim, tem um estudioso, um teórico que eu amo, né? Que é o Robert Lehigh. Eu amo esse cara, ele faz estudos incríveis sobre ansiedade. E tem um estudo dele que mostra que 18% dos americanos sofrem com a ansiedade. Isso é 2 vezes mais do que com depressão. Aí é que eu vou voltar lá na Elane, agora é com você, que logo no comecinho falou assim, mal do século. Então, ainda insistem que não, né? Dão mais atenção à depressão, né? Dizem que o mal do século XXI é a depressão, vai ser o grande mal do século, mas os estudos mostram que não é desse jeito não, né? É que a ansiedade, ela te leva para a depressão. Mas a ansiedade ganha disparado, né? Ganha disparado. Então, oi Leonardo, então a ansiedade, assim, e falar de ansiedade,
Pô, eu falei que era uma coisa boa, que precisa, então todo mundo tem, então não é só 18%. Não, é porque existe uma separação aí, tá? Ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra. Lembra do veneno e do remédio? Então, quando eu uso essa ansiedade, então eu viver sem ansiedade é impossível. Então, quando eu uso essa ansiedade de uma forma dosada, sim, eu vou ter medo, sim, eu vou acionar o botão da ansiedade, não tem nenhum problema. O problema é quando eu fico, ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo, o dia todo, o dia todo. E hoje, nos dias de hoje, então a gente não tem mais os perigos da caverna, mas que perigo que a gente tem hoje? Quais são os perigos que a gente tem hoje? Cara, a gente interpreta tudo como perigo. Então esse botãozinho, ele fica num liga e desliga. Pega o interruptor do teu... Outro dia fui fazer um protesto aqui, peguei o interruptor, fiquei apagando e acendendo, pô, me queimou a lâmpada, né? Então assim, pega o interruptor e começa, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, pra ver o que vai acontecer. Só que ao contrário daqui de casa, que queimou no modo desligado, com a gente é lei de Murphy. Ele quebra no modo ligado, né? Então lá ficamos nós com um belo de um transtorno de ansiedade, ok? Então esse é o grande problema, são os transtornos de ansiedade. E eu acho que acabou de ter um acidente aqui na minha rua. O barulho foi muito forte. Mas vamos dar continuidade, né? Olha lá. Oh, foi, com certeza foi, que agora as buzinas começaram a tocar. Então, olha lá, o coração já disparou, porque foi um barulho muito grande, né? Já liguei o botão, já liguei aqui, tá? Mas ao mesmo tempo que eu liguei, eu já vou me centrar, já vou falar, opa, não, eu tô aqui na live e eu não posso me envolver agora com o que aconteceu lá fora, eu só vou torcer... Faz live do acidente. Eu vou sair lá fora. Eu só vou torcer para que ninguém esteja machucado gravemente, mas foi uma batida. E foi, acho que sério. Meu cachorro tá enlouquecido ali, porque eu ouvi o barulho. Agora as pessoas estão falando lá na rua, tem gente falando, então, né? Então a gente tem que entender que a ansiedade da qual eu estou falando, não é aquela... Andréia, como identificar a ansiedade e o transtorno de ansiedade, que é o que eu tô falando agora, aqui, ó. Vou falar para você agora. A ansiedade, né? A ansiedade e o transtorno de ansiedade, o que acontece? A ansiedade, ela é uma preocupação normal e eu não posso confundir isso. Eu não posso achar que uma preocupação normal, uma preocupação por amanhã tem uma prova, ou amanhã tem uma apresentação, e meu coração tá meio disparado e tal, e eu vou lá, faço umas respirações, eu uso mindfulness e tal, e eu vou sossegar e acalmar e vai estar tudo certo. Não, né? Então, a ansiedade clínica, ela é assim como a depressão. Um estar meio para baixo, um estar triste por um tempo, isso é coisa natural, é coisa do ser humano. Então a depressão clínica e a ansiedade clínica são coisas completamente diferentes. A ansiedade, quando ela vira transtorno, ela é incapacitante. Então a gente precisa prestar muita atenção nos sinais, né? Eu trouxe uns dados aqui de sinais também, mas acho que eu nem vou ficar falando de números aqui, vou só falar, né, dessa questão, porque assim é um perigo absurdo quando a gente começa a entrar num ritmo, né, de preocupação excessiva, né? Então toda hora eu tô me preocupando com eventos que estão lá na frente que eu nem sei se vai ser, né? E eu vou desenvolvendo, né, métodos para lidar com isso, né? Então nós temos aí, por exemplo, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o quê? Quando a pessoa desenvolve um método para lidar com a ansiedade.
E agora, durante a pandemia, tá um perigo, hein? Perigo desenvolver toque. Por quê? A gente tá tendo que se higienizar muito. E ao mesmo tempo que a gente tá tendo que se higienizar, a gente tá precisando, desculpe, a gente tá ficando muito preocupado, muito nervoso, tal. Então, a gente corre um risco grande de desenvolver toque. Então, a gente precisa estar muito de olho. Quer dizer, eu tô lavando as minhas mãos, eu tô me higienizando na medida certa, ou eu tô passando da medida, ou eu tô indo por um lado, né, que já tá, sabe, me tirando. Eu não vou, eu tenho, sei lá, eu lavo minha mão, eu tô dentro de casa, eu tô sem sair, né? E eu vou, e mesmo assim eu tô lá passando álcool, eu tô lá fervendo as coisas, eu tô jogando água sanitária, eu tô, quer dizer, eu tô aqui dentro, isolada, eu não preciso de tudo isso, né? A Mayara tá falando assim, quando a ansiedade vira medo e te trava em coisas comuns. Exatamente, exatamente. É quando você começa a sentir incapacidade. Incapacidade. Então, não vou andar de metrô porque vou passar mal. Tem uma pessoa aqui que vai se identificar muito com isso, né? Então, assim, não vou em tal lugar porque eu posso passar mal. Vou desmaiar, né? Não vou fazer tal coisa, chego no trabalho e começo a passar mal, né? Então, isso já começa a dar sinais para gente de alerta, de perigo absurdo. Eu ia falar disso no final, no fim troquei todas as ordens, né? Porque é isso mesmo, é que ao vivo a gente vai vendo as questões que as pessoas vão levantando e a gente vai indo. Então, às vezes a gente começa com uma simples dor de estômago, uma simples dor de cabeça, né? Mas o que tem que ficar muito pra gente é que preocupações excessivas e com o futuro, porque a ansiedade é futuro. Eu nunca fico ansioso por algo que já foi. Eu vou sempre estar ansioso por algo que ainda está por vir. Só que essa coisa que ainda está por vir, essa coisa, ela pode ser só a minha imaginação. E o pior é que 90% das vezes é só a minha imaginação. Então, um pensamento, o que a gente tem que lembrar? Que um pensamento é só um pensamento. Aí tem aqui a Valéria dizendo assim, quem já sofre de toque deve estar piorando muito. Com certeza. Se for toque de limpeza, porque existem vários tipos de toque, tá, Valéria? Então, são vários. Então, se for esse de medo de adoecer e limpeza e tal, vai piorar com a pandemia. Aí é certeza. Tá? Então, eu falei para vocês que eu tinha uns números, e agora eu vou dar uns números para vocês. Esse eu não vou deixar passar. Alguns eu até tirei de lado aqui, mas eu quero deixar uns números aqui para vocês que são alarmantes, né? Seguinte, já que a gente falou que os perigos diminuíram, tarará, né? Que não é mais como era lá no tempo da caverna, tal. Então, por que aumentou? E por que a incidência em criança e adolescente é tão grande? Vou pôr vocês para pensar. Enquanto vocês pensam por que aumentou, eu vou dar um dado aqui, é do Lehigh também, né? Hoje, nos dias de hoje, uma criança média. Então, o que é uma criança média? O que ele chama de criança média? Criança média é uma criança de aproximadamente 10 anos de idade. Hoje, uma criança média, ela tem o mesmo, escutem o que eu vou falar, ela tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico nos anos de 1950. Aí André escreveu aqui, pode ser por causa da tecnologia? Então eu vou responder. O que os estudos levam a gente a entender? Que o que piorou demais foi o nível de conexão social dos últimos anos. Então, vamos lembrar que o que acontecia? A gente estava lá na caverna, então era uma comunidade, Elane, assustador. Leia Lehigh, depois eu passo para você, você vai ver. A gente vivia numa caverna
uma comunidade e a nossa conexão social era, sei lá, com quantas pessoas? Sei lá, 10, 15, era um grupinho. Ah, não sei quanto era naquela época. Vamos por aí que era 20 pessoas, né? 20 uga-uga que moravam ali. Então as minhas conexões eram com essas pessoas. Minha conexão social era com essas pessoas. Aí a coisa foi subindo, a coisa foi aumentando, né? E nos últimos 100 anos, então a pesquisa do Lehigh mostra isso, que nos últimos 100 anos a gente aumentou demais o número de conexão social. A gente foi se conectando, globalizando, conectando. E aí, respondendo a pergunta da Andrea, aí quando chegou a tecnologia, aí sim, aí explodiu tudo. Aí explodiu tudo, né? Porque, deixa eu pegar o número aqui para eu não bagunçar aqui. Deixa eu ver aqui, porque número é número. Número a gente não pode errar, porque a gente não pode dar número falso para vocês. Então, assim, olha isso, né? Mas então as conexões sociais, mas o ser humano não é um ser sociável, não é um ser social, não é um ser que deveria estar ali feliz com isso, com as conexões? Então, não. Eles levantaram também que nos últimos 100 anos, né, o que aconteceu? Os relacionamentos ficaram de lá para cá muito instáveis. Exatamente, instáveis. Então as pessoas, elas já não... Então eu tinha um amigo há 100 anos, a probabilidade de eu continuar tendo esse amigo a minha vida inteira era grande, tá? Só um minutinho. Então a probabilidade de eu continuar com esse amigo era grande. Eu casava e o casamento era para sempre, né? Aí isso foi ficando mais instável, né? Então hoje eu acho que foi uma conquista, né? Você conquistar o divórcio, isso é uma conquista, mas ao mesmo tempo isso foi trazendo uma não linearidade que é bom. Não linearidade na vida é bom. A vida não pode ser assim. A vida tem que ser não linear, né? Mas ficou não linear demais nos últimos tempos. E nessa virada de século e de milênio, nós estamos aprendendo a como lidar com isso. Então nós, nesse momento, né? Nós que estamos aqui, eu falo que estamos no olho do furacão, nós estamos vivendo isso, esse aprendizado. Né, que é um aprendizado para o futuro. Eu acho que quando mudou do século XVII para o século XVIII, né, do século XX para o século XXI, cada virada a gente vai acho que tendo essas transformações, mas com o advento da tecnologia, eu penso que daqui para frente vai ser cada vez mais. E a gente que nasceu no século passado, né, como diz meu filho, nossa mãe, você é dos 1900, né? Então você ser do 1900 é uma coisa assim para eles, né? Meu filho tem 18 anos. Então, nossa, como assim, né? Você é dos 1900. É quando eu penso no meu bisavô, né? Que era de 1800 e nossa, 1800, a mesma coisa. Então, essas conexões sociais, né? Elas passaram a ficar... Essa é uma das justificativas, tá, gente? Da questão aí da... Eu tô procurando o número, tá? Eu tô procurando o número aqui, porque eu tenho um número importante aqui para dar para vocês. E eu não sei onde é que eu coloquei esse número. 4... Ah, já achei. Né? Então, assim... essas conexões, elas vão nos levando a essa instabilidade, tá? E essa instabilidade vai nos levando ao medo, né? E eu brinco com os meus clientes, psicólogo e número não combina, dá tudo errado, né? Não, Elane, mas o Lehigh, ele merece, porque ele faz umas pesquisas tão maravilhosas e sabe como que é americano, né? Americano põe tudo ali no
preto no branco, né? E como eu amo ler high, eu acabo amando o número, mas é isso mesmo, é o que você tá falando, ó, tá tudo perdido os números aqui, ó. Então, é assim, essa questão toda, né? Então, assim, da gente se conectar muito, então com a internet, eu acho que nos últimos 5 anos, vou nem falar 10, falar nos últimos 5 anos, o negócio foi demais, assim, né? E eu brinco com os meus pacientes que hoje a gente tem medo de tudo. Cara, a gente tem medo do glúten. As pessoas têm medo de glúten. Que fique bem claro aqui quem tem quem que tem que ter medo do glúten é o celíaco. É isso? É o celíaco que tem que ter medo do glúten? Eu acho que é. O resto não tem que ter medo do glúten. Pelo amor de Deus. Né? Então as pessoas têm medo de tudo. Então você tem medo de pegar o ônibus, você tem medo de pegar o trem, você tem medo de engordar, você tem medo de. Então, aí é pressão, né? Então, com as conexões, e aí com a internet, com as redes sociais, e aí começa padrão de beleza, né? A Sarinha sempre me dando uma força ali. Aí, padrão de beleza, isso tudo vai juntando um medo crônico. Né? E eu vou virando um ansioso crônico. E eu vou virando, né? Tem um dos transtornos de ansiedade que é o que a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Olha lá, né? Veja bem, o cara chega na nossa frente, o cara começa a falar, a gente fala, nossa, não sei nem dizer qual ansiedade você tem. Então eu vou falar que é TAG. Você tem uma ansiedade generalizada, né? E os alertas, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito pensando, né? E tentando identificar, então, esses alertas. Quando a gente fica muito angustiado, quando a gente tem muita pressa, quando a gente tem excesso de futuro. Então, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, eu vou sempre falar para vocês, assim, vocês estão aqui? Vocês estão aqui comigo? Porque eu tô aqui. Eu tô inteirinha aqui. Tirando o acidente que realmente me chamou atenção, agora já até esqueci. Você vê, olha que coisa, eu tô ouvindo o barulho. Mas eu já. Porque eu tô aqui, eu tô nesta live, eu tô fazendo live com vocês. Entendeu? Então, eu estou totalmente presente aqui com vocês. E eu pergunto para os meus clientes, eu falo assim, quando o cliente é muito ansioso, eu falo assim, oi, eu tô aqui, você tá aí? Eu preciso saber onde você tá. Porque a gente nunca tá no lugar que deveria estar. Que é aonde? Que é aqui, que é agora. Então, o que tá acontecendo aqui agora? Tá acontecendo uma live. A gente tá falando de ansiedade. A gente tá tentando mostrar para vocês como é que identifica isso. Né? Então, começou. Percebeu que não tá presente? Presta atenção nisso. Você tá presente? E outra, eu falo para meus pacientes, né? Esse encontro de vocês aqui comigo não é comigo, é com vocês. Vocês estão se encontrando com vocês. A mesma coisa hoje. Vocês não estão se encontrando comigo. Vocês estão se encontrando com vocês. Ok? A gente tá aqui num papo gostoso, tá legal? Ok? Mas é para você isso. Não é para mim. Eu já sei isso, ó. Teoricamente e na prática. Então, isso aí para mim, né? Então, onde nós estamos? Certo? Isso é muito importante, isso é extremamente importante. Então, os sinais de perigo, né? Algumas pessoas perguntaram aí, como que a gente diferencia? Então, geralmente, você não vai diferenciar. Quem vai diferenciar isso é um profissional. Então, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, é o profissional que vai diferenciar isso aí para você, ok? Mas quais são os sinais de alerta? Então, no físico, como eu falei agora há pouco, dor de cabeça, dor de estômago é o campeão, tá? Então, dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, né? Enxaqueca, dor nas costas,
Deixa eu ver, perceber que já fomos longe e conseguir colocar o pé no chão. Verdade, Mayara, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, aí começa a passar por. Então, tem essas coisinhas, e aí o físico começa, né? Então, uma dorzinha de estômago, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha nas costas, aí começa hipertensão, taquicardia, né? Vou morrer, tô com uma sensação de morte. Não sei se alguém aí já teve hipoglicemia, né? A sensação de hipoglicemia é exatamente a sensação do, do transtorno de pânico, assim, vou passar mal, vou desmaiar aqui agora, vou morrer, e aí a pessoa começa a evitar. Veja bem, hoje não é o nosso... A Valéria está dizendo assim, esses sintomas também não podem ser de nervoso? Valéria, o que é nervoso? Entendeu? Nervoso, eu preciso perguntar para você o que você acha que é nervoso. Porque algumas pessoas chamam de nervoso irritação. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu tô nervosa. Eu falo, o que é nervoso? Aí eu descubro que a pessoa está irritada. Por isso que é importante educação emocional. Eu tenho que saber o que é que eu estou sentindo. Tá? Então, o nervoso pode ser isso. O nervoso pode ser eu estar com medo. Então, eu estou com medo, então eu estou tremendo e tal. Então, isso aí é ansiedade. Então, eu tô ansiosa. Eu tô esperando uma coisa, eu tô ali esperando uma nota, eu tô esperando um resultado de exame, eu tô nervosa. Não, eu estou ansiosa, tá? Então, a gente toma bastante cuidado com essa palavrinha nervoso, porque o nervoso é um popular, né? Então, a gente sempre pergunta pra pessoa o que é nervoso pra você, tá bom? Então, gente, mas a gente vai falar, eu não quero entrar especificamente nessas questões de sintoma, desta forma, né, de falar de toque, de transtorno de pânico, de TAG, porque a gente vai fazer outras lives, né? Então, a gente, de uma live nasce a outra. Então, a da semana que vem, talvez seja isso, não sei, ainda vamos estruturar a próxima live, tá? Mas por que eu falei para vocês, né? Então, tudo isso aqui é um sinal de alerta, é um sinal de perigo muito grande, tá? Começou a se sentir assim, eu tenho uma coisa para fazer, ou então meu dia tá cheio, e eu já acordo de manhã, com uma taquicardia, com o ar puxando curto aqui, sudorese, ou então eu começo a ter medo de ir em algum lugar, melhor não ir, então acho que eu não vou, né? São sinais de alerta de um perigo muito grande. Então, daquela ansiedade que é neutra, ou às vezes até boa, se transformar num transtorno. E isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Comigo, com você, com outro, com qualquer pessoa. Por que os profissionais de saúde alertaram tanto nesse momento da pandemia? Porque poderia acontecer com todo mundo. Aliás, eles ainda acham, né? Eles ainda acham que no pós-pandemia nós vamos ter uma pandemia de ansiedade, de transtornos de ansiedade. E é muito sério, porque, veja, vocês viram os números que eu dei para vocês, né? Então, assim, imagina uma criança média ter a mesma ansiedade de um cara doente psiquiátrico em 1950. Então, assim, é muita coisa mesmo, né? Agora, por que eu falei para vocês? Então, vamos ficar muito alerta a todos esses sinais. E se você não tem, de repente você tem alguém que tem, você conhece alguém, então dá um toque, né? Por que eu falei para vocês que nós íamos falar de ansiedade de um jeito que a gente nunca tinha falado? Né? A ansiedade está mais próxima do erro ou do acerto? E foi o Carlos que perguntou? Eu não entendi, Carlos, o que você quer saber. Rosana, vê aí o que ele quis dizer com isso, eu não entendi. Eu respondo, mas precisa ser mais claro aqui para mim, tá? Renata dizendo, o transtorno de ansiedade é horrível, os sintomas físicos são muito ruins.
com certeza, né? Quem já passou, sabe, né, o que é. Então, vamos lá. Né? Por que eu disse para vocês que a gente ia falar de uma maneira que a gente nunca tinha falado antes? Porque eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que contar histórias é sempre interessante, né? Eu vou contar uma história de uma menininha de 4 anos, uma criança de 4 anos, tá? Aproximadamente 4 anos. Uma criança de 4 anos que estava brincando com seus colegas, saía para brincar, uma criança normal, de desenvolvimento típico, normal, né? Tudo certo com essa criança. Saúde boa. Ia brincar com os colegas, de repente, do nada, essa criança travava, pensava, ela sentia o coração, então ela vivia com a mão aqui, contando os batimentos cardíacos, 4 anos, contando os batimentos cardíacos, né? E ela travava e já pensava, morri, né? Morri, aí corria, né? Largava os amigos, largava tudo, corria e ia ao encontro dos pais, da mãe, né, para pedir socorro. Agora você imagina a mãe de uma criança dessa, com uma criança de 4 anos dizendo, eu estou morrendo, eu vou morrer, me leva para o hospital porque eu estou morrendo. E esses pais correram com essa criança, assim, muito. Vários médicos, né? E um examinho daqui, outro exame dali, e os médicos não achavam nada, fazia exame, nada, exame físico, né? Até um dia chegaram para essa mãe e falaram assim, olha, essa menina não tem nada, essa menina, ela está impressionada com os batimentos cardíacos dela, né? A partir desse dia, com uma autoridade falando isso, né? A mãe dessa criança e o pai dessa criança deixaram de dar um pouco de atenção para esses sintomas. E essa criança ficou envergonhada, então ela não pedia mais socorro, né? Então se ela estava lá no meio das crianças brincando, na escolinha, porque antes na escolinha ela falava para os professores também, olha, chama minha mãe que eu vou morrer. E os professores ligavam, apavorados, né? E a mãe corria lá e tal, achando que realmente estava morrendo. Isso foi passando, e aí os pais passaram a falar, não, volta lá brincar, isso não é nada, você tá impressionada, deixa eu ver aqui, contavam o pulsinho dela e falavam, não, olha, tá normal, pode ir. E a criança, envergonhada, voltava para o círculo de amigos, né, mas sentava ali e não brincava mais. Aí essa criança entrava num sentimento de tristeza, porque ela não tinha os sintomas dela validados, né, o sofrimento dela validado, acolhido. Ela tinha antes, mas depois que os médicos falaram isso, ela passou a não ter mais. E essa criança passou a desenvolver uma tristeza, né? E conviveu com isso até a adolescência. Quando chegou na adolescência, tem uma pessoa, a Renata está escrevendo assim, Maria Luísa sofreu 1 ano com dores de barriga, sem diagnóstico, só agora descobrimos que era por ansiedade. Olha só. Maria Luísa tem 5 anos hoje. Aí essa menininha que eu tô contando para vocês, chegou na adolescência, acho que é hormônio, sei lá, e ela viu, né, acho que ela falou, pô, eu sobrevivi todo esse tempo, acho que disso aí realmente eu acho que eu não morro. E ela desbaratinou na adolescência. E a adolescência, ela viveu sem isso aí. Tinha umas preocupações aqui, outras ali, mas ela viveu bem. Pois bem, essa menina foi para a faculdade. Aí na faculdade, quando começou toda a pressão, essa menina começou a trabalhar e tal, e ela foi para a faculdade. Então toda a pressão de estudar, trabalhar, estudava de dia, trabalhava no período da tarde para a noite, chegava super tarde em casa, uma correria. Os sintomas, não é que eles voltaram, porque eles nunca foram embora, na verdade. Mas essa pessoa começou a ficar mais, né? E essa menina estudava o quê? O que ela fazia na faculdade? Pois é, para quem já adivinhou aí, ela fazia psicologia. E esta criança sou eu, né? Sou eu mesma. Essa é a minha história, né? Com a ansiedade. E assim que entrei na faculdade, isso tudo começou a piorar muito, muito.
né? Então, todo dia eu achava que eu ia morrer. Eu acho que eu tive uns 200 infartos, princípios de infarto, sei lá, né? Cada dia eu tinha uma coisa. Câncer, né? Às vezes eu tava passando a mão assim, sentia uma bolinha assim, meu Deus, tô com câncer. Deve ser câncer, né? Era um negócio assim, fora do normal. Até o dia que ela começou, que eu, né? Agora eu já posso dizer que sou eu, comecei a estudar, né? A ansiedade na faculdade. E aí eu fiz assim, putz, é ansiedade, eu tenho essa porcaria, né? Eu não tenho ansiedade, eu tinha transtorno de pânico infantil. Olha que sério isso. Olha que sério isso. Só que isso era lá em 1974, né? Quando eu tinha 4 anos. Então, imagina que eles sabiam de alguma coisa, coitados. Eles não sabiam mesmo. Então, o médico nem errou. Ele nem errou. Não estava errado. Estava certo, né? Porque, meu Deus, e aí começou. Então, vejam bem, olha o perigo, né? Eu desenvolvi um transtorno de pânico porque ninguém soube reconhecer os sinais. Eu podia não ter desenvolvido um transtorno de pânico, mas eu desenvolvi. E esse transtorno de pânico me acompanhou por muito tempo, né? Aí é terrível, é terrível. Então, assim, todas essas sensações que as pessoas estão colocando aqui, é muito ruim, eu passei por tudo isso, né? Então, sensação de desmaio, puta, eu vou morrer, de hoje eu não passo, qualquer coisa, nossa, eu tô com câncer, né? Mas a boa notícia, né, gente? A boa notícia é que tem jeito, né? Tem jeito. Então, lá na faculdade, já logo procurei o professor que eu mais gostava e já comecei a psicoterapia, né? E com a psicoterapia, eu fui aprendendo o que era isso, eu fui aprendendo a lidar com isso, eu fui me conhecendo, então aí eu fui, né? Porque a gente não pode dizer que você vai, você precisa diminuir essa ansiedade aí, gente. Não diminui a ansiedade. A ansiedade você nasce com X e morre com X. Você apenas aprende a lidar com a quantidade de ansiedade que você tem. Aí sim, né? Então eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu fui aprendendo. E isso sempre presente, né? Então, volta e meia, né? A não linearidade, né? Volta e meia, né? Na pandemia de 2009, nem chegou a ser pandemia, eu acho que, né? Do H1N1, nossa, meu filho tem asma, doença autoimune também. Ali eu desesperei, meu Deus do céu, ali foi outra, né? Deu uma descida legal, mas a gente com todos os recursos da psicoterapia, então a gente vai e a gente não chega a ficar ruim, mas a coisa tá sempre presente. Agora, tantas terapias disponíveis, né? São muitas terapias. Então eu digo assim, qual é o conselho que eu dou? Faça psicoterapia. Procure um psiquiatra e faça psicoterapia. Agora eu entendi a pergunta. Deixa eu responder a pergunta aqui do Carlos. O Carlos perguntou assim: as pessoas ansiosas, elas costumam acertar mais ou errar mais nas suas decisões? Ai, Carlos, eu acho que não tem muito disso. Acho que elas tanto acertam quanto erram. O problema é o sofrimento, entendeu? Alessandra, você estudou com o Nelson? O Nelson é meu predileto, meu primo. Ó, nem brinca com isso, tá, Lê? Pode parar, nem brinca. Tenho ciúme, tá? E os outros meus primos falam que ele é o meu predileto, e é mesmo. Tem outros aqui também. Mentira, eu amo todos os meus primos. Principalmente os que estão aqui. Então, Nelson Toreta Del Rey é meu primo. E meu amor da minha vida. Tenho alguns amores nessa vida, ele é um. É mesmo, né, Nelson? É, exatamente. Entenderam? Então, psicoterapia, médico e um diagnóstico sério. Um diagnóstico sério. Posto isso, ok, Yara, qualquer psicoterapia? Sim, qualquer psicoterapia. Mas,
Obrigado, Mayara. Mas, estatisticamente, já que hoje estamos falando de números, estamos falando de dados, né? Estatisticamente, a terapia cognitiva comportamental, que é a minha linha, e a do Gustavo, que está aqui, né, Gustavo? Gustavo provavelmente vai fazer live comigo semana que vem. Gustavo também é primo. Gustavo é um psicólogo especialista. E a gente provavelmente vai falar disso. Então, as terapias cognitivistas comportamentais. Então, eu falei para vocês que eu levei isso uma vida inteira, melhorei pra caramba com psicoterapia, de várias linhas. Mas quando eu cheguei na cognitiva comportamental, eu posso dizer para vocês que aí o negócio, TCC, Mayara, TCC. Aí o negócio realmente, aí eu aprendi a lidar com isso de verdade. Hoje é uma coisa que não me assombra. Deixa eu falar um oi pra Geni aqui. Oi, Geni. É uma coisa que não me assombra de forma alguma. E sabe o que foi melhor ainda do que a TCC? Foi ter encontrado as terapias de terceira onda. E aí, nas terapias de terceira onda, vai ficar gravado, Sarinho. Eu já gravei a primeira parte e já vou gravar a segunda também. As terapias de terceira onda. Que aí eu faço uma outra live para explicar para vocês o que é. E dentro das terapias de terceira onda tem uma coisa do qual eu sou especialista, que é mindfulness. O dia que eu encontrei o mindfulness, aí eu falei, acabou. Não existe mais o porquê as pessoas sofrerem com ansiedade, entendeu? E eu queria mostrar isso pro mundo, eu queria mostrar, porque o que fez por mim, eu tenho certeza que pode fazer por você, que pode fazer por todo mundo, entendeu? Então, assim, quando eu falo, eu fico até emocionada, porque, assim, existe um divisor de águas na minha vida, tanto na minha vida com a ansiedade, quanto com o resto, com tudo. Tem um divisor de águas, né? E esse divisor ficou lá em... eu ia falar 1915, olha isso. Ficou lá em 2015, que foi o meu ingresso, o meu contato com as terapias de terceira onda, que são as terapias que eu pratico hoje, né? Quem é meu paciente sabe, quem são meus clientes sabe. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental, né? E faço uso das terapias de terceira geração, que é a evolução da TCC. Então, a TCC já, né? Como é que é o coraçãozinho aí, Mayara? A TCC já... Agora, você imagina a TCC com plus, extra, plus... Aí a coisa sai fora do controle, eu sou apaixonada e essa experiência que eu tive com a ansiedade e que eu tive com esse tipo de terapia, eu gostaria que todo mundo soubesse, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de experimentar. E é por isso que eu tô aqui, nesse projeto do Conta Pra Gente. Eu falei que eu ia falar de um jeito diferente, e o jeito diferente era esse, era o de contar a minha história, né? Eu nunca vi nenhum psicólogo contando, olha, porque a minha ansiedade, eu passava mal, porque eu já tive uns cânceres. A gente brinca, eu brinco. Eu tive uma sócia, não é essa minha sócia atual, eu tive uma sócia que era exatamente como eu. Então isso lá foi pelos anos de 2003, eu já estava ótima, né? Já estava ótima. E aí a gente brincava, né? Porque às vezes acontecia alguma coisa de errado no consultório, a gente ficava meio ansiosa, algum problema e tal. E, ô Valéria, vai me acompanhando aí que você vai entender. Eu não posso entrar no assunto hoje, senão eu vou ficar a madrugada inteira aqui falando com vocês. Vai me acompanhando aí, acompanha meu Instagram, meus posts, que você vai começar a entender direitinho, tá bom? Aliás, acho que tem até vídeo lá. Se não tiver, eu passo para você depois, em particular também, tá? Então, eu e essa minha sócia, Ana Carolina, aí, às vezes ela chegava assim, arrasada, né? Ela falava assim, Yara, quantos cânceres você já teve de ontem para hoje? Eu falava para ela, uns 3. Ela, então ganhei de você, porque eu já tive uns 5. Já achei que eu tava com um na garganta, com um no pé. E aí a gente ria, porque assim, isso aí para nós já não... Porque quando vinha, eu já sabia, isso aí, vou dar risada desse negócio aí, né? Então, depois que passa, depois que a gente aprende a lidar com tudo isso,
fica engraçado, né? A gente começa a rir, mas não é nada engraçado no começo, né? Para quem tá sentindo, não é nem um pouco engraçado. E como estamos no Setembro Amarelo, como estamos no mês de conscientização e prevenção do suicídio, eu já vou logo dizendo, tem nada de graça, né? Engraçado para quem conseguiu vencer. Então, para quem conseguiu vencer, lembrar das próprias mazelas é engraçado. Agora, para quem tá vivendo, não. E a ansiedade, os transtornos de ansiedade, a Alessandra faz um pouco de tempo, né? A Alessandra que a gente se conhece. E então, assim, o transtorno de ansiedade é uma das causas do suicídio. Isso pode, eu falei lá no início, para quem tá desde o início, eu falei, é um transtorno incapacitante. Então, o transtorno sendo incapacitante, tá? Ele chega num nível que a pessoa não suporta. Eu tive uma paciente que ela tinha tantos ataques de pânico, tantas crises, né? Que teve uma vez que ela se jogou no chão. Para não se jogar da janela do prédio, ela se jogou no chão. E ela pediu, pelo amor de Deus, para o marido segurar ela no chão. Ela não conseguia respirar. Tamanha angústia, teve que internação psiquiátrica por conta de um transtorno de ansiedade. Depois dessa internação, ela teve de novo e ela tomou, né, um vidro de Rivotril. Mas não era para morrer, ela não queria morrer. Mas por acidente ela podia ter morrido. Ela queria aliviar aquela angústia. Então, por 2 vezes, hoje, bendito tratamento psiquiátrico e psicológico, hoje, completamente livre de qualquer pensamento suicida, entendeu? E de ansiedade, e de transtorno de ansiedade também. Tá totalmente bem. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Vamos ver o que a Alessandra está escrevendo. Uma coisa que você me ensinou com as pacientes que tentavam suicídio é nunca dizer, nossa, você tem filho, você tem uma vida. Nunca, jamais, Ale, jamais. Porque um dos motivos é a pessoa, às vezes, ela acha que ela é um peso na vida dessas pessoas aí, ó. Às vezes ela acha que ela saindo de cena, os filhos, todas essas pessoas que ela ama vão ser mais felizes sem ela. Então é muito sério isso daí. A dor deles exatamente. E eles nunca querem morrer, acabar com a vida, eles querem acabar com o sofrimento. Então é isso que a gente tem que entender. Tá? Então, ansiedade leva ao suicídio? Sim, leva ao suicídio. Tá? Então, gente, eu acho que o que eu queria falar hoje em uma live e meia, nossa, nunca fiz isso, falei tanto. Mas também, né, um projeto de 20 anos que inaugura assim, tem que dar uma atenção especial para ele, né? Então, nossa inauguração aqui do projeto hoje, o projeto Conta Pra Gente, e o Conta Pra Gente conta com vocês. Por quê? A gente conta com os temas que vocês querem, né? Podem me chamar no direct, podem me mandar pergunta, né? No direct que eu respondo, faço questão de responder. Passem para quem vocês acham que precisa, né? Passa para as pessoas que vocês acreditam. Deixa eu ver aqui com a Valéria. Pode ir mais, que qualquer coisa fazemos até... Ah! A Valéria tá dizendo que ela vai fazer, que a gente pode continuar, que ela vai fazer pipoca lá. Ah, Valéria, mas a minha voz não aguenta. A Sarinha tá perguntando, como acalmar uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade? Sarinha, manda essa pessoa... Primeiro, você fica do lado dessa pessoa, e diz, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. E segundo, você pede para essa pessoa respirar fundo. Então, no ritmo dela, não é para mudar o ritmo. Então, se a pessoa está respirando assim, ó, ela pode continuar, mas tem que tomar cuidado, porque se oxigenar muito, a pessoa pode desmaiar. Mas pede para ela respirar fundo. Né? A respiração e acalmar a pessoa. E falar para ela, olha, não morre, calma, não morre. Eu estou aqui, eu estou com você e nada vai acontecer.
Respira que vai passar. Essa é a única certeza que a gente tem. Crises de ansiedade passam. Ok? Passam. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos fazendo aí, porque a gente vai encerrando. Acabou. Vamos acabar, né? Senão fica muito longo, gente. E as pessoas vão se desmotivando e aí, né? Aí depois não assistem mais. Aí falam, pronto, semana que vem vou ficar mais 2 horas lá assistindo aquela mulher falando. Então, entendeu, Sara? Segue lá também nos meus posts que a gente vai, acho que vai dando para compreender. E eu vou fazer uns vídeos também, vou fazer umas lives de mindfulness. Mindfulness é um negócio incrível, gente. Boa noite, Marta. Eu matei um pernilongo. Ai, meu Deus. A gente vai fazer uns vídeos aí, umas lives sobre mindfulness, né? Então, terapia de terceira onda, que é muito legal. Gente, obrigado para todos vocês, muito obrigado mesmo por estarem aqui nessa festa de inauguração. Roberta, muito obrigado pelo apoio, pela força mesmo de todos vocês, tá bom? Podemos ficar por aqui? Não tem mais nenhuma pergunta? Deixa eu dar só um tempinho, acho que não tem mais pergunta. Tenho só que agradecer a vocês, tá bom? O Carlos falou que eu tô ansiosa para acabar. Não tô não, Carlos. Sabe o que é? Eu tô meio sem voz já. Tá secando minha garganta aqui, que tá um negócio bravo. Obrigado, Gustavo. Vamos combinar. Vamos ver se a gente traz o Gustavo na próxima semana aqui para falar com a gente sobre ansiedade específica. Tá? Hoje a gente tá falando só da ansiedade, um pouquinho do pânico. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Célia, você sabe que você é a grande mentora disso aí, né? Então, um beijão para vocês e uma boa noite a todos. Eu fico por aqui com dor no coração, porque de verdade eu não queria ir embora, mas temos que ir, tá bom? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai estar... Hoje foi o programa 00. A semana que vem a gente vai estar com a apresentação do programa 01. Semana que vem é o 01 do Conta Pra Gente, tá bom? Beijão pra vocês. Boa noite. Nelson, meu querido, boa noite. Boa noite. Beijão pra vocês. Beijão em todos aí. Até mais. Boa noite, Maiara. Beijos, Ale. Beijos. Beijo, Rô. Beijão. Tô amando receber os coraçõezinhos aqui, ó. Tô até com dó de desligar o negócio aqui. Vamos combinar assim, vocês saem primeiro e depois eu saio.